sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Emaús. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de aprender. Nós te pedimos para que conduza a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas, Sofia Ribeiro. Toda a turminha do segundo ano está pronta para começar nossa aula? Vamos então começar pela correção das últimas atividades de história que vocês fizeram. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre a história da escola no Brasil. Então, vamos corrigir aí os exercícios que eu deixei para vocês. Número 1. Por que os padres jesuítas utilizavam também a língua geral para ensinar as crianças indígenas? Como eu falei para vocês, existia uma língua em que todas as tribos entendiam. Todas as tribos indígenas que já viviam no Brasil, eles entendiam. Então, os jesuítas aprenderam essa língua para ensinar tanto em português como nessa língua geral. Por que eles faziam isso? Porque somente dessa forma, as crianças indígenas poderiam compreendê-los e aprender o que os padres estavam ensinando. Você já pensou se eu estivesse dando essa aula em uma língua diferente que você não entendesse? Provavelmente seria muito difícil de aprender alguma coisa, não é? Então, por isso que os jesuítas utilizavam a língua geral, porque era o jeito que os indígenas entendiam o que eles estavam falando. Número 2. Qual era o objetivo dos jesuítas ao ensinar os indígenas? Como nós vimos na nossa aula, o objetivo era que eles aprendessem a sua religião e o modo de vida também dos europeus. Número 3. Observe a história em quadrinhos a seguir. Então, eu deixei uma história para vocês em quadrinhos em que uma garotinha está conversando com a bisavó dela sobre como era a escola quando a bisavó tinha a idade dela. E aí a bisavó começa a falar que era muito diferente, né? Que a professora ficava em cima de um tablado, ficava num lugar um pouco mais alto. E os alunos não ficavam perto da professora, né? Só os professores podiam falar e os alunos só podiam ouvir. E aí ela fala que não era muito bom e tal. Mas a bisavó ainda disse que ela e os colegas morriam de medo da professora, porque existia um objeto que se chamava palmatória. E quando os alunos desagradavam os professores castigavam com castigo físico, né? Davam uma palmada com essa palmatória. E aí a menina conclui, né, a história dizendo: ainda bem que os tempos mudaram. Então vamos às atividades. A história em quadrinhos faz referência à palmatória, um instrumento utilizado no passado para castigar os alunos. Número 4. Como os alunos reagiam diante da possibilidade de sofrer um castigo físico? Bom, os alunos ficavam com medo, né? Como nós podemos ver aí nessa história. Número 5. Você acha que esse tipo de castigo pode ser eficiente na educação da criança? Por quê? Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Cada um vai fazer a sua e eu coloquei aqui a minha. Não acho que seja eficiente na educação da criança, pois podemos resolver os conflitos de outras formas, como, por exemplo, o diálogo, né? Nós podemos conversar e chegar a um acordo, na verdade. Não precisa usar o castigo físico, como antigamente se usava nas escolas. Bom, hoje nós vamos ter uma aula muito legal, porque nós vamos falar sobre a nossa escola. Nós já falamos das escolas pelo mundo, nós já falamos das escolas no Brasil, a história das escolas no Brasil. Mas hoje nós vamos falar sobre a nossa escola, Colégio Emaús. Por que será que o colégio tem esse nome?
vamos descobrir qual o significado desse nome? Emaús é o nome de um lugar citado na Bíblia, para onde seguiam alguns discípulos no momento em que Jesus se revelou a eles após a ressurreição. Então, se você não conhece a história lá do lugar da cidade de Emaús, essa história bíblica, você vai, depois que terminar essa aula, correndo lá, descobrir que história que é essa e o que acontece. Porque essa história, ela é muito linda e eu gosto muito dela e eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, vai pesquisar aí que história que é essa aí de Emaús. E a nossa escola tem aqui essa logo, nós chamamos de logo, esse desenho com essas escritas aqui. E tudo aqui tem um significado. Vamos falar primeiro sobre as cores. As cores da nossa escola são 3: amarelo, azul e branco. Cada uma representa uma coisa diferente. O amarelo significa que as riquezas não devem estar acima do ensino. Então, nós podemos dizer que o ensino, o aprendizado, ele é nossa maior riqueza, não é? O azul significa cura espiritual da família. E a cor branca significa a glória de Jesus. Além das cores, nós temos aqui um desenho, não é mesmo? Vocês imaginam o que significa esse desenho aqui? Tem vários desenhos aí, vamos ter bastante atenção para vocês conseguirem ver. A parte amarela, embaixo e em cima, significam 2 peixes. Isso mesmo, ó, tem um peixe aqui, a parte do rabinho dele aqui e outro peixe aqui. E o peixe, pessoal, ele é o símbolo do cristianismo. Tem também aqui no meio, ó, um caminho, porque aqui, ó, olha essa frase aqui, ó, você no caminho certo. Então, por isso que aqui tem o desenho de um caminho, que tem tudo a ver com aquela história lá do caminho de Emaús, que vocês vão pesquisar depois e descobrir por que tem esse caminho aqui, tá bom? E também, se nós observarmos aqui a parte azul, com esse círculo aqui, ó, forma uma pessoa orando assim de lado. Muito bem, viu que legal? Quantos significados tem aí nesse desenho da nossa escola, nessa logo? Então vamos lá. O Colégio Emaús é uma instituição particular de ensino com caráter confessional cristão. O que significa isso? Significa que a escola se orienta por princípios cristãos, por princípios que estão na Bíblia. Aqui colocamos Jesus em primeiro lugar e zelamos pelo amor ao próximo e a qualidade de vida das pessoas. E aí eu coloquei aí durante essa aula algumas fotinhas da nossa escola para vocês irem matando a saudade, tá bom? A nossa escola tem alguns valores, né? E os valores são muito importantes. E os 4 valores da nossa escola são integridade. Você sabe o que é integridade? Integridade tem a ver com fazer as coisas do jeito correto, fazer as coisas do jeito honesto, tá bom? Então, um valor importante é a integridade, o respeito, a ambição, que a ambição é estar em busca sempre de algo melhor, e também a autonomia com responsabilidade. Então, nós temos aí os 4 valores da nossa escola. E existe um versículo que, se vocês observarem, se vocês ainda nunca observaram, quando vocês voltarem para a escola, vocês vão observar. Em todos os lugares da escola tem esse versículo aí. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Agora eu vou falar para vocês e mostrar algumas fotos de como era a escola antigamente. Isso mesmo, a escola mudou muito desde quando ela foi fundada. Ela foi fundada no dia 6 de junho de 2012. Olha só a foto de como era diferente a escola. Essa aqui é a parte da frente da escola.
uma outra foto aí de um outro ângulo para vocês verem. E ela começou suas aulas em fevereiro de 2013, com educação infantil e o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a escola, ela foi fundada lá em 2012, mas esse tempo foi de planejar o próximo ano. E as aulas começaram em 2013, no mês de fevereiro. Só que antes tinha a educação infantil e o primeiro ano do ensino fundamental. Então, eram crianças até 6 anos, mais ou menos. Hoje, né, nós temos mais séries. Antes de ser uma escola, era uma casa. Então, a nossa escola é esse lugar onde funciona a nossa escola. Antes de ser uma escola, era uma casa. Então, ela foi se transformando com o tempo para se tornar uma escola. E ela tinha 2 andares, como vocês podem observar aqui nessa foto. Tinha um andar embaixo, um em cima, e aqui do lado tinha uma quadra, e aqui na frente o parquinho. Hoje, a nossa escola tem 5 andares. Aí eu coloquei as 2 fotos de antigamente da fachada da nossa escola e uma foto mais atual. A partir do ano que vem, a escola tem como objetivo implementar o ensino médio. Então, vocês vão poder estudar aqui na escola durante muito tempo ainda. Agora vamos lá para as atividades. Escreve aí, Colégio Emaús, História e a data. Número 1. Qual é o significado do nome da nossa escola? Então, vocês vão voltar aí na aula e vão explicar por que do nome Colégio Emaús. E não se esqueçam de ir lá pesquisar a história, tá bom? Número 2. Quais são as cores do nosso colégio e o que cada uma significa? Volta lá, olha as cores e os seus significados. Número 3. Quais são os valores da nossa escola? São 4 valores, então vocês vão colocar aí quais são eles. Número 4. Quando foi fundada a nossa escola? Lembrando que existe a data em que a escola foi fundada e existe a data em que ela começou a funcionar. Começou a ter aulas, né? Então, vocês vão colocar aí a data quando foi fundada a nossa escola, tá bom? Número 5. Houve um tempo em que o local onde funciona o Colégio Emaús não era uma escola. O que tinha nesse local? Então, eu falei aí durante a aula, vocês vão escrever o que era aqui antes de ser uma escola, tá bom? Agora, número 6. Faça um cartaz representando os momentos que você vivenciou na escola, pelos quais você mais sente saudades. Depois tire uma foto e nos envie. Então, vocês vão pegar aí um papel e vão fazer um cartaz bem legal, tá? Representando os momentos aí que você lembra, porque agora nós estamos vivendo um momento, né, que infelizmente nós não podemos estar na escola, com os colegas, com os professores. Então, vocês vão fazer agora, ó, vão colocar a cabecinha para pensar e funcionar e lembrar dos momentos que vocês viveram aqui na escola. Lembrem dos ambientes daqui da escola, lembrem das fotos que vocês viram, dos momentos de recreio, dos momentos de lanche, da sua aula favorita. E aí vocês vão criar aí um cartaz bem bonito, tá? Vai ser o cartaz da saudade. Se vocês quiserem, podem recortar figuras de revistas, podem fazer colagens, pode fazer aí do jeito que você quiser, usando a sua criatividade com bastante capricho, tá bom? Faça aí os momentos que você brincou com seus amigos, as pessoas que você conheceu. Então, ó, depois que você fizer o seu cartaz, você vai tirar uma foto. Lembrando que você tem que tirar uma foto mostrando o seu rostinho, tá bom? Pra eu saber que é você. E você vai tirar uma foto bem legal e vai mandar pra gente, porque eu vou colocar aqui na nossa aula, tá bom? Eu vou esperar aí os cartazes
E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja tudo legal por aí. Um beijo para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.